Fala galera, tá começando mais um podcast aqui, Andando com o Mestre. E antes de eu apresentar minha convidada de hoje, com muita honra que eu tenho o prazer de recebê-la aqui, eu quero convidar você a curtir aí esse vídeo e a compartilhar. Se esse vídeo tem edificado a sua vida de alguma forma, se esse canal tem edificado a sua vida, compartilhe aí com seus amigos para que eles possam estar seguindo e acompanhando a cada semana um novo podcast, um novo testemunho daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas, tá bom? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Kérita Vasconcelos. Muito obrigado por você ter recebido esse convite de estar aqui. Ela que é psicóloga, né? E hoje ela recebeu esse convite, está aqui. Muito obrigado mesmo por estar aqui no nosso canal. O prazer é todo meu, viu, Rickson? Estou muito feliz. Me senti honrada de ter sido convidada por você, pela Paula. E estou muito feliz, é isso. Estou, assim, maravilhada, adoro isso. É a primeira vez que eu vou participar de um podcast, então estou super animada e feliz. Acredito que vai poder contribuir de alguma forma aí com todas as pessoas que vão assistir. Com certeza. E Kérita, eu tenho assim, sempre faço essa pergunta, né, que é o intuito do nosso podcast, Andando com o Mestre. Como que começou a sua caminhada com Cristo? Como que começou você a andar com o Mestre Jesus? Então, eu nasci num lar cristão, meus pais são pastores, e então quando eu nasci, meu pai já era cristão, minha mãe também. Minha mãe nasceu num lar cristão evangélico, meu pai num lar cristão católico. Logo depois ele conheceu Jesus lá no Belém, lá no Pará, mais precisamente Tucumã do Pará. E ali ele casou com a minha mãe, ele então começou a trilhar um caminho dele ministerial. Eles se casaram 2 anos depois eu nasci. Então, eu já nasci com meu pai sendo pastor, minha mãe pastora, e já num lar cristão. Eu nasci lá em Tucumã do Pará. Olha só, onde que ele legal. começou a ser pastor. Que bacana. E você se lembra, assim, do momento em que você teve o seu encontro com Jesus, o seu momento, assim, que você entregou a sua vida para Jesus, que você teve esse encontro com o Mestre Jesus? Então, eu costumo dizer que eu nunca tive esse momento ali de entrega. Eu sempre fui muito entregue. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu estava aprendendo a falar, eu já comecei a cantar. Então, eu costumo dizer que eu aprendi a falar cantando e já com o microfone na mão. Eu sempre fui uma pessoa extremamente entregue. Mas com 6 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo de 6 para 7, num congresso de crianças, da igreja que eu frequentava, lá em Samambaia. E aí foi um momento muito marcante na minha vida. Olha só, que bacana. Então, por volta de 6 a 7 anos, você recebeu o batismo do Espírito Santo, né? Foi isso. E você vê assim, a importância de levar e de, assim, as crianças ela ter esse envolvimento com a igreja, né? Que a partir desse momento, as crianças elas já começam a se desenvolver e ter essa consciência de Cristo na sua vida, né? E foi assim que aconteceu com você, né? Foi, assim, dentro da minha casa sempre foi um ambiente muito que propiciava a minha entrega para Jesus. Né? De um lado eu tinha o meu pai sempre lendo a Bíblia, eu cresci vendo meu pai lendo a Bíblia logo cedo, ele leu já a Bíblia várias vezes. Com 5 anos ele me deu a Bíblia, minha primeira Bíblia, e me incentivava a rabiscar a minha Bíblia, marcar a minha Bíblia. Tenho essa Bíblia até hoje, aliás, eu amo essa Bíblia. Olha só. E ali eu me apaixonei pela Bíblia. E do outro lado eu sempre via a minha mãe cantando, regendo, sempre muito atuante. Os dois sempre foram muito atuantes na igreja. E eu estava na igreja praticamente 24 horas. Quando eu não estava morando na igreja, praticamente, nos fundos da igreja, eu sempre estava numa casa ao lado. E sempre, de manhã, tarde, noite na igreja, o tempo todo, Rickson. Minha vida foi dentro da igreja, sempre muito envolvida. Por isso que, às vezes, essa pergunta vem para mim e eu fico, assim, querendo encontrar esse dia. Não tenho. Eu tenho momentos muito marcantes, espiritualmente falando, que foi esse do batismo e toda uma história ali dentro da igreja. E você me falava também de um momento que você teve, que você saiu do lugar onde você estava e passou a conhecer outro lugar, né? Foi. E aí já foi quando eu tinha 19 anos. Eu já tinha 19 anos, eu conheci uma amiga, é minha amiga até hoje, a Aline, e ela fazia parte do MCM, que é um movimento missionário, que trabalhava com jovens, em formação de jovens para ser missionário.
E foi muito engraçado. Posso contar a história? Pode, eu fica à sou vontade. cheia de história. Foi assim, eu queria muito ir pro MCM, que era o encontro. Então tinha esse encontro na época de Páscoa. E aí meu pai não queria deixar eu ir porque não era da Assembleia de Deus. Então tudo que não era da Assembleia de Deus, meu pai nunca deixava eu ir. Eu sempre respeitei muito. Mas com 19 anos eu fiquei sabendo desse, que era até no feriado de Páscoa, e minha amiga foi. E aí meu pai não deixou eu ir de jeito nenhum. E como eu nunca menti pros dos meus pais, e não gosto de mentira, o que aconteceu? Eu disse pro meu pai, tô indo pra Goiânia, marquei minha viagem pra Goiânia. Quando chegou lá, eu ansiosíssimo pra ir pra esse encontro do MCM. Aí eu cheguei lá e conversei com a minha tia, que é a minha tia Landina. Tia, o que eu faço? Eu quero ir pra Trindade. Ela falou, liga pro seu pai e fala pra ele que você tá indo, que eu aprovei a sua ida. Acho que ela nem lembra mais disso. E aí, então, mas eu já fui com a intenção, sabe? Sim. Eu queria ir pra Trindade pra esse encontro do MCM. Cheguei lá em Goiânia e falei, pai, eu preciso ir pro encontro, pro MCM, e eu tô indo. Ele quer, eita misericórdia, vê se não vai se desbandar, né? Ele falava de ver se não vai se desbandar. Eu falei, não, tá bom, calma, eu não vou me desbandar. Quando eu cheguei em Trindade, que a gente chega perto lá do MCM, da base do MCM, eu tive um encontro diferente. Não foi um encontro com Cristo, foi um toque diferente, uma sensação diferente. Eu cheguei e eu vi os jovens levantando as mãos assim. E eles faziam assim, sabe? Invocando mesmo. E aí eu fui vendo aquela coisa e eu fui me envolvendo. Foi muito bonito, foi uma entrega. E eu lembro que lá eles cantavam aquela música assim, ó. Quem já pisou no Santo dos Santos? Ali eu descobri... Essa música é linda, né? Essa música é linda, de verdade, demais. Em outro lugar não pode viver, não sabe viver. E eu vi eles levantando a mão assim. Eu falei, gente, eu já levantava as minhas mãos. Eu falei assim, gente, eu me encontrei aqui. E aí a gente começa naquele movimento. Então, esse encontro ali no MCM também foi muito marcante pra Kérita adoradora. Sabe? Eu descobri uma nova forma de adoração ali. Continuei com os meus princípios da Assembleia de Deus, não saio dela. É uma coisa minha, eu gosto de estar lá, eu me encontro, mas a adoração é algo realmente que mudou. 10 anos se passaram, eu tinha 19, vou fazer 29 anos agora. E é legal, Rickson, porque eu entro na igreja e eu vejo que aquilo que eu vi lá em Trindade há 10 anos atrás, 9 anos atrás... Hoje está acontecendo. Hoje é muito, muito presente, que não tinha. Você percebe isso também? Não tinha naquela época. Muito legal isso, né? A gente vê muitos tabus sendo quebrados, né? Muita religiosidade, na verdade, né? Porque as pessoas, elas viviam a religiosidade de uma forma que o certo era só aquilo, né? Não existia outro certo. O certo era só aquela doutrina, aquela forma de adorar, aquela forma. E hoje nós vemos Jesus, né, ele se manifestando de várias formas, né, várias formas de adorar, várias formas de servir, de estar na presença de Deus, né? Eu já conhecia um pouco dessa questão através da vida de Davi. Quando a Arca da Promessa chega em Jerusalém, que Davi faz esse novo retorno da Arca, porque no primeiro momento a Arca não chega a entrar dentro de Jerusalém, porque Uzá morre quando ele trisca na Arca. Ali em 1 Samuel capítulo 6, se não me engano, né? Isso. Acho que é 1 Samuel capítulo 6. Ali a arca fica, mas quando Davi leva a arca para Jerusalém, a arca entra de fato em Jerusalém, ele começa a dançar e a pular, e ele vai se despir das suas vestes reais, e ele começa a dançar, e a Bíblia diz que ele dança muito, ele canta. E lá do alto do palácio, Mical olha para ele e ela começa a criticar o jeito dele de adorar. E eu já conhecia dali essa liberdade em adoração que Davi tinha, e como foi cruel o resultado da crítica de Mical para Davi. Porque quando ela critica e que ela fala assim, que depois ela vai dizer para ele que parecia que ele estava dançando e se envolvendo com as outras mulheres que estavam ali embaixo com ele, ela recebe uma maldição, a madre dela é fechada, ou seja, ela deixa de produzir, porque ela critica uma forma de adoração. Então eu já conhecia esse caminho da adoração por meio da vida de Davi. Sim. E aí, essa questão da religiosidade, por que eu falei sobre isso? Porque eu sou uma estudiosa da religiosidade, da religião e da espiritualidade. Eu quase nunca falo isso para as pessoas. Mas na faculdade eu tive a oportunidade, e aí é um outro momento do meu caminhar com Cristo.
né, do meu andar com o mestre. Na faculdade eu tive um novo momento de andar com ele. Foi quando eu tive a oportunidade de estudar o que é religião, religiosidade, espiritualidade. O que é religiosidade? Foi o que Mical fez. Ela critica uma forma de adoração. Mas por que ela critica? Porque para ela, na cabeça dela, já existia um script, um modo de manifestação da religião. E ela critica o dele. Né? A forma. Então, o que é religiosidade? É a forma como eu me comporto dentro daquilo que a minha religião coloca como certo ou errado. A grande questão é que a religiosidade, ela tem que ser vivida. Eu preciso ser religiosa. Se eu digo que tem uma religião, a minha religião tem uma forma de adoração, tem uma liturgia, logo eu preciso ser religiosa para me adequar à minha religião. O problema está na extremidade, no que eu faço com a minha religiosidade, que é exatamente o que Mical faz. Existia uma forma de adoração, mas que Davi ainda não tinha vivenciado. Adoração com liberdade. Aquela forma de expressão de Deus, ele não tinha sido manifesto ali, né? Não, mas a alegria é tão grande, a presença de Deus chega. E quando a presença de Deus chega, a liberdade também chega. Entendeu? Olha só que legal. E os religiosos, eles colocam a religião dentro daquilo que é para eles. E não é. A religião, ela é correta. Ela tem o seu script, ela tem a sua forma de ser. Certo? Mas algumas pessoas vão levar isso ao extremismo. Elas vão enquadrar a religião naquilo que para elas é certo ou errado. Tudo bem, nenhum rei havia ainda feito o que Davi fez. Mas por que ele não podia fazer? Né? Então, na igreja era assim, ninguém levantava as mãos com tanta liberdade. Mas por que eu não posso levantar a mão com tanta liberdade se eu manifesto essa forma dentro da minha religião? Quando a minha religião diz que eu preciso ter liberdade. Ai, peraí. Eu posso ter liberdade, mas é uma liberdade que você diz para mim qual é a liberdade? Não. Limitada, né? É uma liberdade falsa, na verdade, que ela se torna limitante. E talvez seja essa a forma que Jesus criticava ali os fariseus, né, os hipócritas, por causa disso, né? Porque Jesus estava manifestando uma forma nova do reino, né? Quando ele sempre vem trazendo, ele fala assim, né? Eis que é chegado o reino dos céus, e ele estava trazendo uma nova forma. Por quê? Porque os fariseus ali naquele tempo, eles não sentavam com qualquer pessoa, eles sentavam só com seus, né? E Jesus não, sentava com as pessoas, né? Colocava a mão sobre os leprosos. Isso era uma forma, era uma coisa absurda, né? Vamos dizer assim. Quando ele também chega ali e começa a colher as espigas no sábado, a curar no sábado, tudo isso são formas diferentes que eles não tinham visto até aquele momento, né? E é a forma de expressão da religiosidade daquele povo, né? Ou seja... em síntese, o meu andar com o mestre tem todas essas fases. E quando é o ápice, quando eu entro na minha vida adulta, o ápice desse meu andar com o mestre é quando eu descubro uma nova forma de adoração, com mais liberdade. Olha só, que legal. E dentro disso você me falou assim que a outra experiência foi quando você entrou para a faculdade, né? E hoje você tem um trabalho aí muito bacana, né? Que eu vi que você trabalha... falando um pouco sobre a autoestima com seus pacientes, sobre esse lado da religiosidade, depressão, né? Me conta um pouquinho sobre essa experiência que você teve ali na faculdade, esse encontro que você teve assim, com o seu ministério, com o seu chamado em Jesus. Pois é, né? Eu sempre falo sobre identidade e propósito. E eu acho interessante porque, assim, algumas pessoas ficam o tempo todo tentando... qual é a minha identidade? E tá na moda, né? Os neopentecostais, principalmente, eles trazem muito essa questão de qual é o seu propósito, qual é a sua identidade. E eu tô vendo, Rickson, que as pessoas estão entrando em parafuso. As pessoas estão ficando enlouquecidas. Qual é o meu propósito? Ficam doidos. Qual é o meu propósito? Eu tenho que ter alguma coisa, né, pra me fazer. Exatamente, eu tenho que fazer alguma coisa. E peraí, como assim eu não sei? Quando o Salmo 139, o salmista Davi vai dizer que o Senhor conhece as nossas intenções e Ele nos cerca e Ele nos entende e que nós fomos gerados, criados, o salmista vai dizer no versículo 4 do Salmo 139, que de forma assombrosa e maravilhosa nós fomos criados. Quando o apóstolo Paulo diz que nós fomos gerados na eternidade, ele está dizendo o seguinte, tantos outros versículos que nós poderíamos trazer aqui. Ele está dizendo, Jeremias também, Jeremias capítulo 1, quando ele diz assim, eu não sei falar, eu sou uma criança. O Senhor diz, não, eu te conheço. Desde o ventre, né? Desde o ventre da sua mãe, ou seja, lá nas entranhas.
Ele já nos conhece, ele nos chama pelo nome. Quando nós vamos falar, não somos nós que falamos, é o próprio Deus que fala na nossa boca, ele que nos usa. Se nós fomos gerados na eternidade, se primeiro nós somos planejados no céu, logo o meu propósito foi gerado no céu. A minha identidade está gerada no céu. Gente, então se eu nasço, eu tenho aptidões, eu tenho dons. Primeiro que são dons genéticos e aptidões que eu posso ir desenvolvendo na caminhada, porque aptidões eu vou lá e busco elas, tá muito fácil de descobrir qual é a minha identidade e o meu propósito. A identidade e o propósito que Deus tem para mim está diretamente alinhado com aquilo que eu já tenho. Porque quando eu sou gerado no céu e sou gerado nas entranhas da minha mãe, eu já vou nascer com isso. Então, por que a gente tá nessa coisa de, meu Deus, qual é a minha identidade, qual é o meu propósito? Peraí, para. Vamos entender quem é você. Então, identidade e propósito começa no autoconhecimento. E na simplicidade de olhar para você e dizer assim, peraí, o que eu tenho de valor? Como eu sou? O que eu faço de bom? E quando você descobre o que você tem de valor, que aí entra a autoestima, que é o alto valor, o quanto você valoriza quem você é, e qual é a minha identidade, para que eu sirvo, o que eu faço de melhor, logo você já tem a sua identidade e o seu propósito. Entendeu? Legal. E foi assim que eu fui trabalhando. Eu estava ouvindo uma pregação do Paulo Coelho, não sei se você já ouviu ele, se você conhece ele. Já. E ele estava falando sobre essa questão da identidade, né? Ele falando assim que a nossa identidade, a primeira identidade nossa, né, de filhos, é sermos filhos de Deus. A primeira identidade nossa é sermos filhos de Deus. Por quê? Porque quando você não reconhece a sua identidade como filho, você é o quê? Escravo. Ainda você não se tornou filho, né? Então, assim, o que nós precisamos achar, e talvez seja essa a maior dificuldade das pessoas hoje em dia, é de entender isso, né, que estão entrando em parafuso, é que elas não reconheceram essa identidade de filho. Como você falou, nós somos gerados, né, nas entranhas e, primeiro, fomos gerados em quem? Em Deus. Em Deus. Então, e se fomos gerados em Deus, temos a nossa identidade de filho. Então, precisamos achar essa identidade primeiro de sermos filhos de Deus. E quando nós somos, reconhecemos isso em nós, né, de sermos filhos de Deus, então isso fica mais tranquilo, mais leve, porque muitas pessoas têm, talvez, um conceito errado sobre identidade, que identidade é aquilo que você faz. E, na verdade, não é. Identidade não é aquilo que você faz, é aquilo que você é. E eu sou filho. Exatamente. E quando eu sou filho, eu entendi que eu sou filho, a identidade da Kérita não ela não é psicóloga. Não é pastor. Isso são só funções que foram nos dados ou nos confiados. Mas quem eu sou é que eu sou filho. Exatamente. E aí que entra a psicologia. A psicologia entra como um aparato científico, técnico, para auxiliar o indivíduo a encontrar quem ele é. Ou seja, o autoconhecimento. O psicólogo, independente da abordagem que ele utilize para seguir, para direcionar o seu trabalho, ele vai sempre trabalhar o autoconhecimento. Ou seja, quem eu sou, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, qual é a minha essência, o que eu tenho que é genético, o que eu tenho que é cultural. Quem eu sou porque a minha família porque é uma cultura familiar. E quem eu sou porque eu quero ser, porque eu rompo com aquilo. E aí a psicologia vai instrumentalizar o indivíduo a descobrir quem ele é. Peraí, mas por que eu preciso de uma ciência para descobrir quem eu sou? É porque no meio de quem eu sou, eu tenho filho que eu sou, a filha que eu sou, a esposa que eu sou, a amiga que eu sou, o indivíduo na sociedade, a mulher na sociedade que eu sou, a profissional que eu sou, a mãe que eu sou. Então, tem muitos eus. Sim. Entendeu? E aí, todas essas atribuições sociais e papéis sociais que eu desenvolvo, que eu vivencio na sociedade, faz com que eu tenha, entre aspas, várias identidades. E aí o indivíduo vai se perdendo nesse meio. Mas, tanto para descobrir quem você é, sua identidade individual, pessoal, psicológica, quanto para descobrir quem eu sou em Cristo, eu vou precisar tentar me afastar desses outros papéis sociais e descobrir a minha essência. Quando eu descubro minha essência, quando eu olho para quem eu sou de fato, eu descubro aquilo que Deus fez em mim. Porque Deus me fez filha antes de ser
mãe, antes de ser esposa, antes de ser amiga. Deus me fez filha. Olha só, que bacana, né? E aí a psicologia vai me levar para esse caminho. O caminho, na verdade, é inverso, né? É eu deixar aquelas coisas que eu penso que eu sou para descobrir quem eu sou de verdade. Né? Exatamente. E sempre lembrar que o que Deus quer para mim é o melhor. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor vai dizer que eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para realizar na vida de vocês, agora eu estou parafraseando, o fim que vocês desejam. Então, Deus também tem compromisso com aquilo que você deseja. Porque aquilo que eu desejo, intimamente, intrinsecamente, tem a ver com aquilo que Deus colocou em mim. Que quando eu sou gerado, Ele já deposita em mim aquilo que Ele quer que eu seja. Ai, meu Deus, o que Deus pensa de mim? Peraí, o que você pensa sobre você? Tem tudo a ver com aquilo que Deus pensa sobre você também. E a psicologia também leva a pessoa a entender o que ele tem lá no inconsciente dele, lá no seu íntimo. É bem interessante a gente falar sobre essa questão da identidade de filho, que nós vemos lá no Mateus capítulo 3, quando Jesus ele é batizado, né? Qual foi a primeira coisa que nós vemos Deus falar? Né? Uma voz veio do céu e o que Deus falou para Jesus? Ele não falou assim que ele era o Salvador, o Cordeiro, ou que... Não, ele falou, esse é meu filho amado. Então foi a primeira coisa que o Pai falou sobre Jesus, sobre a identidade de Jesus. Esse é o meu filho amado. E essa identidade que nós temos que resgatar, né? Porque aí, Jesus ele vai nos dizer mais lá na frente que... o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos filhos de Deus, né? Mas através de quem? De Jesus. Por causa de Jesus, essa filiação se chegou até nós, né? Então, assim, nós precisamos entender isso, que a primeira coisa que quando Deus olha para mim, para você, ou para qualquer um de nós, é que Ele nos olha como filho amado. Uau! Lindo, Uau, né? Lindo. E eu vou te dizer uma coisa, sabe, Rickson? Tem muitas pessoas que têm dificuldades profundas de ter um bom relacionamento com Deus. Por quê? Porque ela olha para ela e vê ela filha. E filha de um pai que a rejeitou. Filha de um pai que a abandonou. Filha de um pai que lançou palavras duras contra a vida dela. E aí, quando eu pego um paciente desse e eu vou trabalhar as raízes, eu descubro que as raízes vêm muitas vezes, na grande maioria das vezes, vêm pela raiz que começou lá na paternidade. Então, uma paternidade mal resolvida gera um filho de Deus também com um relacionamento ruim com Deus. Tem muita gente na igreja que não tem um bom relacionamento com Deus, ele não consegue se referir a Deus como pai. Por quê? Porque ela está olhando para ela como filha de um pai terreno. E eu tenho um pai que não falha comigo. Esse pai é meu pai celestial. Sim. Então, entende como a psicologia também pode auxiliar você como crente, eu como cristã, a ter um bom relacionamento com meu pai quando eu entendo que eu preciso me curar das minhas raízes filiais aqui da terra. E a psicologia pode te levar lá nessa raiz, te auxiliar, instrumentalizar para resolver ali problemas relacionados à sua paternidade e sua maternidade, que estão impactando diretamente a sua vida espiritual. Eu estava lendo um livro eu acho que é do C.S. Lewis, e ele fala assim que o maior objetivo de Satanás é ele roubar de nós a nossa identidade. Ou seja, filho. Ele implantar identidades que não são a nossa. Então, o que ele faz? É exatamente através disso, né? De um vínculo familiar que nós temos hoje, terreno aqui, né? E um pai, como você disse, um pai que te maltrata, um pai que abusa, um pai que abandona. E isso faz refletir no pai que é Deus. Só que essa identidade que foi roubada aqui na verdade, o objetivo principal de Satanás é nos levar a perder essa identidade em Deus, através do convívio, do relacionamento que nós temos aqui terreno. Exatamente. Isso é muito profundo, eu vejo isso muito na clínica. Que alguém pode estar se perguntando, então, Kérita, você trabalha com psicologia e religião no seu trabalho? Não trabalho com religião. Religião é o quê?
Religião é a instituição que normatiza, como eu disse ali no início, que vai colocar para mim qual é as etapas dentro dessa religião, qual é a liturgia dentro dessa religião, o que ele acredita, o que não acredita. O que a Kérita, como psicóloga, trabalha? A espiritualidade do paciente. Nós não podemos tirar de foco a sua espiritualidade. O que é espiritualidade, então, afinal de contas? O que a ciência traz de definição? Espiritualidade, de acordo com a doutora Marta Helena de Freitas, que é uma das maiores, né, uma das maiores estudiosas hoje na atualidade sobre religião, religiosidade e espiritualidade, que eu tive o prazer e a honra de estudar com ela. Ela vai definir espiritualidade como aquele momento em que o meu espírito transcende com outro ser. Ou seja, eu, Kérita, vou transcender com outro ser, que a gente não vai colocar se é Deus, o nosso Deus. Aqui eu não quero entrar nessa questão. Mas quando eu me relaciono com um ser transcendental e eu consigo introduzir isso dentro de mim, tocar o transcendente, que para nós cristãos nós vamos chamar de sobrenatural, porque quando a gente deixa de tocar, não é palpável. Isso aqui é palpável. Quando eu entro no sobrenatural, eu não posso tocar, não posso ver. Isso é transcender. Então, espiritualidade é o meu contato com aquele que é dito como Deus dentro da minha religião. Que para nós cristãos é o meu contato com o meu Deus, ser espiritual. Que a Bíblia nos diz que nós só podemos agradar a Deus se nós tivermos fé. Ou seja, nós só vamos agradar... Por que a gente agrada a Deus com fé? Porque sem fé, o ser humano, ele não consegue transcender. O espírito só toca o sobrenatural, ele só toca o espiritual quando ele tem fé para acreditar que algo que ele não vê, que não é palpável, existe. Então, o que eu trato com o meu paciente lá? A espiritualidade dele é toda vez que ele transcende, que ele diz para mim que tem um Deus, que tem algo que é sobrenatural, que faz ele acreditar. E a ciência já dá respaldo para isso. Quando esse paciente traz o espiritual, Rickson, a gente começa a trabalhar, por exemplo, eu senti de Deus, eu vi alguma coisa em Deus. E eu só trabalho a espiritualidade quando o paciente também traz. Então, quando eu percebo que o paciente tem problemas com a sua espiritualidade relacionada ao Deus dele, que pode ser Jesus Cristo, né, que eu quero que seja assim, eu penso, né, na maioria das vezes que essa é minha espiritualidade também, que é Jesus Cristo, por exemplo, quando é um cristão católico, ou um cristão espírita, ou um cristão evangélico, eles vão trazer Jesus Cristo. Quando ele traz Jesus Cristo, e aí a gente começa a caminhar pela Bíblia e entender qual é o caminho desse mestre, nós observamos que essas pessoas sempre estão perdidas em Deus. Mas por que elas estão perdidas em Deus e perdidas no mestre, perdidas em Jesus? Porque elas estão perdidas nelas mesmas. Então o caminho é... Eu trabalho com a minha religião, eu trabalho com a minha religiosidade, eu trabalho com a minha espiritualidade, tudo para encontrar quem eu sou. Mas se eu for para a Bíblia, eu já sei quem eu sou, que é o que a gente estava falando agorinha. E a psicologia, só para vocês entenderem, foi trazendo esse caminho para mim. Esse novo contato com o transcendental, esse novo contato com Deus. De olhar para o indivíduo que traz para mim assim, quero ter ouvido Deus falando comigo, e eu acolho isso. A psiquiatria também, a última cartilha de psiquiatras que foram lançados, eu esqueci o ano agora, não vou ser tão fidedigna, mas ela fala que o psiquiatra não pode tirar de foco a espiritualidade. Se o paciente traz a espiritualidade, a fé e a espiritualidade é um fator de cura para o paciente. Outra coisa que a gente também vê muito forte dentro da psicologia. Então, quando eu digo para você que eu encontrei um outro caminhar com o mestre dentro da psicologia, porque eu entendi que a ciência também me dava espaço para trabalhar com a religião, a religiosidade e, principalmente, a espiritualidade. E eu vi um estudo, eu não vou conseguir lembrar aqui, mas se eu não me engano, do bispo Robson Rodovalho, você já deve ter ouvido falar dele, e ele fala que, na verdade, ele tem como vou dizer aqui agora, é uma palestra, são dias de palestra, assim, né? E lá ele fala sobre ciência e fé. E cada vez mais a ciência ela tem provado a existência de Deus, quando na verdade a ciência lutou por anos para provar o contrário, que Deus não existia. E hoje a ciência ela cada vez mais prova que Deus ele existe, né? Então existe uma forma de andar junto à ciência e à fé, né? E é exatamente o
o tema dessa conversão que tem lá, que é Ciência e Fé, do Bispo Robson Odovalho. E é muito interessante porque cada vez mais a ciência ela tem provado a existência de Deus e que é uma forma inegável que existe Deus. E isso tem ficado muito, muito evidente a cada tempo, né? Cada vez que passa. E a nossa forma de identidade parece interessante, porque se você olhar para sua mão, você vai ver algo em você que é muito interessante, que revela a nossa identidade aqui, física, né? Que é a nossa impressão digital, e que bilhões de pessoas por esse mundo e ninguém tem algo igual a você. A sua impressão digital, ela é única e ela só fala a respeito de você. Isso é algo muito interessante. Quando você olha para a ciência e ela prova que existe um Deus. É impossível não dizer que existe Deus, né? Porque o ser humano, ele está em volta disso. Por isso que a ciência não pode tirar. Nós, de acordo com a OMS, nós precisamos olhar, por muitos anos, a OMS olhou para o ser humano, a ciência olhou para o ser humano, sendo ele biológico, como ser biológico. Depois foi desenvolvendo, foi melhorando, depois biopsicossocial. Hoje o indivíduo precisa ser atendido, observado de forma biopsicossocial e espiritual. Porque a gente não pode trabalhar com esse indivíduo sem considerar a espiritualidade dele. Porque ele sempre vai trazer. Então, algumas pessoas falam assim, eu quero um psicólogo cristão. Não necessariamente precisa ser um psicólogo cristão, mas precisa ser um psicólogo que vai acolher a sua espiritualidade, entendendo que o indivíduo sempre vai se voltar para Deus. Nós temos dentro de nós isso. Por quê? Porque está na nossa identidade. A pessoa queira acreditar ou não, sempre vai estar no nosso gene, no nosso biológico, no nosso fisiológico. Então é impossível a gente não trabalhar isso. Dentro da ciência. E aí, por exemplo, quando um indivíduo fala, Kérita, tudo bem, eu vou, ou Kérita, ou sei lá, qualquer outro profissional, eu vou trabalhar com isso aqui, eu quero fazer minha terapia, mas eu também vou orar. Aí eu vou descartar a oração dele? Eu vou descartar esse contato? Eu não posso, porque já existem várias comprovações científicas que provam que no momento da oração eu sinto liberações de hormônios dentro do meu corpo, como dopamina, ocitocina, serotonina, tantos outros neurotransmissores que são capazes de me dar sensações de bem-estar. Quando eu oro, falo com o meu Deus, no meu caso, o meu Deus soberano, meu Jesus, o Espírito Santo, quando eu entro em contato com esse transcendental, meu espírito transcende, eu falo com esse ser sobrenatural, o que acontece? Eu recebo de Deus palavras positivas. Em Provérbios capítulo 25, versículo 12, Salomão vai dizer que quando o homem, um coração triste, ao receber palavras boas, ele fica alegre, ou seja, quando meu coração está angustiado e eu recebo palavras boas, eu me alegro. Essa alegria vem de uma liberação hormonal. Qual é ela? É a serotonina, pode ser através da ocitocina ou da dopamina. Então, como não dizer que existe Deus, que quando o indivíduo ajoelha e ora e fala com Deus, ou ele vai na igreja e recebe uma palavra amiga, recebe uma palavra de ânimo, ele sai dali alegre. E quem é que fez isso? É espiritual. Não tem como tirar, não dá para ignorar. Então, não é o psicólogo crente. Nossa, ainda bem que eu tô tendo essa oportunidade de falar aqui. Não é o psicólogo crente. É o psicólogo que não vai. Não é só o psicólogo, é o médico, é o psiquiatra, é todas as pessoas, toda uma rede de profissionais que não pode desconsiderar a religião e religiosidade da outra pessoa, seja qual for a religião. Claro que nós, cristãos evangélicos, nós levamos a nossa fé, a Bíblia. Eu acho lindo quando a gente estava falando sobre identidade, que quando Maria chega perto de Isabel, João Batista sente a presença de Jesus. Sim. Provando que a identidade de Jesus estava ali nas entranhas. E João Batista também já tinha identidade ali, no útero. Revelada, né? Revelada. Ou seja, Rickson, o seu filho que vem aí, ele já tem a identidade de Cristo. Quando a Paula ora, ele já sente isso lá dentro dele. Quando vocês ministram para ele, ele já sente. Hoje eu trabalhei com uma paciente, como foi a gestação dela? Eu fico emocionada.
Como foi a gestação da sua mãe? Porque lá ela já sentia que ela era rejeitada. Então, às vezes, a raiz da rejeição já está lá no ventre. Mas mesmo que a raiz da rejeição esteja no ventre também já tem uma liberação do céu sobre a vida daquela pessoa. Isso é muito forte, você percebe? É muito forte. Então, não tem como fugir de Deus aí, não. E hoje, como que você poderia nos dizer como que, como psicólogo, como cristã, como tratar sobre a autoestima? Como tratar seja ele qual for o paciente, né? Sobre sobre a autoestima, isso que tem deixado muitas pessoas, né? A depressão, uma doença que tem atacado muitas pessoas, tanto cristãos como não cristãos, pastores, nós vemos pessoas, e muitas das vezes há uma resistência, né, muito grande da parte, principalmente, né, da parte de pastores, né, essa geração mais antiga, em se tratar com psicólogo, em se cuidar, né, com o psicólogo, e nós vemos aí pessoas sofrendo com depressão. E só para complementar, antes de você responder essa pergunta, isso é muito interessante, porque esses dias eu estava ouvindo um relato de um médico, e ele falando sobre a depressão de Elias, né? Profeta Elias, o maior profeta que nós temos, né? Sofreu de depressão. E ele falava assim das formas com que Deus usou para tratar a depressão de Elias. Não existia remédio ou algo assim, né? Porque talvez se existisse, Deus ia falar, vai lá e toma um remédio e tal, e, né, você vai ficar melhor e tudo mais. Faz isso hoje. Né? Tem remédio, ele faz isso hoje. Então, assim, a forma como que Deus tinha para tratar a depressão de Elias foi aquela forma que ele usou. Naquele tempo, com os recursos que ele tinha. E hoje nós temos o recurso da psicologia. E que muitas das vezes não é procurado exatamente por esse preconceito, talvez. Dizer, não sou espiritual demais, ou eu não sou, talvez estou orando pouco, talvez eu não estou orando o suficiente, né? E aí eu deixo de procurar a psicologia. E o que você poderia dizer sobre... Engraçado, né? Que eu tô aqui rindo. Sabe por quê? Porque quando você vai conversar com um psicólogo que é cristão evangélico, ele vai dizer assim, nossa, meu Deus, os pacientes já vêm em crise. Um paciente que ele é muito religioso, quando ele chega a buscar o psicólogo, ele já vem na crise. Porque ele já tentou sozinho por muitos anos. Então, ele já chega muito mal, Rickson. Sim, tá? Se eu puder fazer um alerta, que a gente está numa rede aberta, não deixe para a última hora. Porque Deus vai me curar. Porque Deus vai fazer isso. Espera aí. A fé é uma das formas de tratamento. Então, primeiro, para começo de história, quais são as formas de tratamento de uma pessoa que tem depressão ou um transtorno de ansiedade, qualquer tipo de transtorno psiquiátrico? A psiquiatria, e aí entre os psicotrópicos, porque aí o que você estava falando, ali com Elias não tinha psicotrópico, mas hoje tem. E aí os cristãos evangélicos, principalmente eles, ou de religiões em que a religiosidade é muito forte. Vamos lá, o que a religiosidade tem a ver com essa questão do tratamento? Na religiosidade, tá dizendo o seguinte, se eu orar, eu vou ser curado. É uma regra da minha religião. Se eu orar, ou se eu rezar, ou se eu buscar qualquer outro meio ali, eu vou ser curado. Peraí, e se eu oro 10, 15, 20, 30 anos e eu não sou curado? Peraí, então eu preciso entender que talvez tenha outro caminho. O religioso vai dizer que só existe essa forma de cura. Percebe como essa questão da religiosidade que a gente trabalhou lá, essa mentalidade é do religioso e é uma mentalidade errada? Peraí, a minha religião diz que eu tenho que orar para ser curado. Não, calma. Se Deus já capacitou, e aí a Bíblia mesmo diz que ele levantou os doutores exatamente para isso, então eu preciso entender que não é só com oração, eu vou ter que buscar outras coisas, outros meios. Então eu tenho o psicólogo ou psiquiatra, que vai entrar com um tratamento de psicotrópicos, vai entrar com a medicação, administração medicamentosa. Eu tenho um psicólogo que vai trabalhar com essa questão da raiz, do ouvir, de fazer a cartaz, como Freud dizia, colocar para fora. E Elias faz isso com Deus. Jó faz essa cartaz também com Deus. Depois, em um outro momento, a gente pode falar sobre isso.
E a terceira via do tratamento é a fé. Aqui, gente, eu não tô colocando... isso aqui não é uma regra, 1, 2, 3. Eu só tô colocando aqui pra gente entender. Uma outra forma de tratamento é a fé. E quarto, exercício físico. Então, nós temos 4 formas de tratamento, tá? Então, é psiquiatra com remédio, psicólogo com a terapia, que é o falar, vai sendo curado, vai acessando as dores, as raízes. Eu tenho a minha fé, que eu vou orando, consagrando, vou acessando o meu sobrenatural, isso vai trazendo coisas boas para mim, eu também vou melhorando. E tem os exercícios físicos, porque também é algo muito importante, tá? Então, você fez tanta pergunta aquela hora, eu vou indo. Primeiro vamos lá. Formas de tratamento são essas, tá bom? Então, por que eu tava falando do paciente que é cristão? Sim. Ele já chega aqui muito em crise, porque ele já passou muito tempo tentando verificar que ele quer, por meio da fé, por meio da oração. E eu costumo dizer o seguinte, eu já fui questionada uma vez assim, por que Deus não me cura da depressão, Kérita? Deus não te cura da depressão porque Ele não quer. É simples. Ai, mas por que Deus não quer? Porque Ele quer que você vá lá cuidar da raiz. Porque Ele quer que você sente. Eu costumo dizer que tem pessoas que parecem um tratorzão, sabe? Que vai passando por cima de tudo na vida dele. E vai jogando tudo. Não, porque Deus vai fazer. Não, porque Deus vai curar. Peraí, você? Que horas que você vai parar para acessar a sua dor, para tratar, para verificar onde você foi ferida? A gente precisa abrir as feridas. Então, o que acontece? A gente vai precisar parar. Deus tem cura para você. Deus tem cura para mim. A palavra do Senhor diz que os ouvidos dele não está agravado para que não possa ouvir a minha súplica. Então, todas as vezes que você suplica pela cura da sua ansiedade, do transtorno de ansiedade, da depressão, ele está ouvindo. As mãos deles não estão encolhidas para que não possa liberar a bênção. Ele tem a cura, mas ele não quer te curar. Ele quer que você vá lá, sente com o psicólogo, entenda a sua dor, ou viva o processo da dor, para então ele ir lá e te curar. Deus fez o seguinte com Elias. Elias estava com depressão. Sim, ele estava. E eu disse um dia para um paciente meu que ele era missionário, eu disse o seguinte, olha, eu vou falar para você vou falar sobre a sua cura. Como Jesus, como o próprio Deus fez com Elias. Come, bebe. E anda. Caminha. Porque a estrada é muito longa. No processo de depressão, eu vou precisar de tempo para ser curado. As pessoas, elas não querem. Tem pastores que não querem parar para serem curados. Ah, porque Deus me chamou, eu não posso parar. Peraí, para Até pouco. Nesse processo aí que você vê que é importante, porque Elias precisou, por um tempo, ele ir para a caverna e ficar lá um tempo, parado, né? Cuidando de quem? Dele. E é algo bem interessante, porque, por exemplo, assim, muitas pessoas questionam, mas por que Elias, né, o profeta, tinha acabado de matar 400 profetas de Baal e não sei o que e tal, e aí uma mulher amanhecer, ele corre para a caverna? Mas é porque ele estava ali no processo de cura, ele precisava entrar nesse processo de cura, ele não precisava continuar. Não era isso que Deus queria. Aí Deus leva ele para a caverna para curar ele, né? Falar de Jezabel, assim, agora, longe dela, é muito fácil. Uma mulher, não era qualquer mulher, uma mulher persuasiva, uma mulher possessa, uma mulher que tinha um poder bélico na mão dela, por quê? Por conta da influência dela com o esposo, com o exército, com tudo. Então, era uma pressão muito grande. E nós precisamos parar. Por que muitas pessoas religiosas chegam ao suicídio? Porque eles acham que tem que carregar tudo. E aí eles lembram de 2 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Você vai lançar a ansiedade? Sim, mas você vai ter que fazer alguma coisa também. Né? Ah, não, Jesus, aqui eu entrego a minha ansiedade. Não, peraí. Você vai entregar uma ansiedade que é comum, é uma ansiedade normal. Não a ansiedade que o próprio Jesus fala sobre ela. Em Mateus, capítulo 6, se não me engano, né? Que o Senhor fala sobre ansiedade, capítulo 6, versículo 30, se não me engano. Gente... As Bem-aventuranças, capítulo 6. Exatamente. Perdão, agora deu um branco aqui. Quando ele fala assim, no final do capítulo, ele vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali ele está falando sobre ansiedade. Porque no início ele vai falar que as pessoas estavam deixando de comer,
estavam se preocupando com o que ia comer, estavam se preocupando com o que ia vestir, com o amanhã. E ele está dizendo, não se preocupe com o amanhã. Quando a ansiedade, Rickson, ela ela tira você do foco do reino e faz você só focar no que é da terra, aí ela não é boa, ela está te atrapalhando. Sim. A ansiedade, aí Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, o apóstolo Paulo também fala sobre ansiedade. E ele vai dizer assim, quando você estiver angustiado, ansioso, você vai entrar com ações de súplicas, orações. E aí depois você vai fazer o quê? Ação de graça. É uma ansiedade comum, é uma ansiedade normal. Quando Jesus diz que você tem que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas você serão acrescentadas, ele está falando de uma ansiedade que está atrapalhando a busca no reino. Quando o apóstolo Pedro fala que é pra gente lançar a ansiedade nele, ansiedade aos pés da cruz, ansiedade em Jesus, ele tá falando de uma ansiedade normal do dia a dia que eu me preocupo. Agora, a ansiedade começou a me parar, eu preciso de tratamento. A ansiedade começou a fazer eu deixar de buscar não só o reino, como tudo na minha vida. A depressão fez eu parar, eu preciso buscar tratamento. E aí, só para encerrar essa questão do apóstolo Paulo, que ele vai dizer assim, lança sobre ele, aliás, ora, súplica, né, as inquietações, sobre as inquietações, e ele vai dizer assim, e a paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. O que é guardar o coração? Que paz é essa? Eu já ouvi isso tanto de pacientes meus, eu senti uma paz que eu não consigo explicar. É essa paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o meu coração da ansiedade, que guarda o meu coração de doenças piores, é a paz que vem do próprio Deus. E ela só vem quando eu oro e quando eu suplico. Tem como tirar a oração daí? Não tem como. E legal você falar isso, que eu passei por um processo assim, sobre o perdão, né? E eu comecei a me aprofundar muito sobre o perdão. Por exemplo, eu particularmente eu não acredito no perdão verdadeiro, genuíno, em que eu falo assim, a Kérita me machucou, me magoou, me feriu de alguma forma, e eu falo assim, não, eu perdoei a Kérita. Mas quando ela vem na minha direção, eu mudo de lugar. Quando ela vem na minha direção, eu não consigo mais ter o mesmo relacionamento com a Kérita. E aí, eu entendi, isso é algo particular meu, né? O meu entendimento em relação a isso, sobre o perdão. Eu entendi que o perdão, ele tem que passar por um processo de cura, real mesmo, de cura. Porque quando nós vemos Jesus, ele vai curar as pessoas. O que Jesus ele falou muitas das vezes? Ele não falou assim, não, você está curado. Mas muitas das vezes Jesus ele falava assim, seus pecados estão perdoados. Então, para que houvesse cura física, primeiro havia necessidade de haver perdão. E Jesus ele vai fazer isso muitas das vezes. Quando aqueles amigos lá, eles colocam aquele moço pelo telhado e Jesus confronta ali os fariseus, ele falou, qual que é mais fácil dizer? Levanta-te, anda, ou os seus pecados estão perdoados? Uau. E aí eu entendi que o verdadeiro perdão, ele tem que passar por um processo de cura. E esse processo de cura, há uma necessidade de ele ser confrontado. Porque, por exemplo, assim, eu falo assim, eu passei por esse processo e havia uma pessoa na minha vida que eu precisava perdoar. Mas eu falava assim no meu coração, assim, não, tá perdoado e tal, não sei o que e tudo. Só que eu percebi que eu não andava, não caminhava, as coisas não fluíam na minha vida. E aí, um dia, orando no meu quarto, já chorando com Deus, e falando com o Senhor, o Espírito Santo falou para mim, você precisa perdoar essa pessoa. Mas eu falava para mim assim, não, mas eu já perdoei, não tenho nada contra essa pessoa e tal. Só que eu fiz um momento de oração na minha... falei assim, não, então o Senhor vai me levar até essa pessoa, vai me conduzir para que eu possa perdoar essa pessoa. E aí eu fiz um propósito de oração durante 7 dias e tal, e aí eu fui até essa pessoa. Eu encontrei com ela, face a face, falei assim, eu quero liberar perdão na sua vida, eu quero pedir perdão e tal. E aí a gente teve uma conversa ali, e eu abracei ela, e a gente se perdoou e tal.
a partir daquele momento, foi o que você falou. Entrou uma paz em mim que excede todo entendimento e eu me senti livre, livre mesmo assim daquela culpa, daquilo que me aprisionava aquela pessoa, sabe? E hoje eu tenho assim convicção assim que se eu ver essa pessoa na rua, eu não tenho problema de ir lá e falar com ela, conversar com ela. Então assim, a gente precisa passar por um processo de cura e precisa entender isso, né? E eu creio que isso é em todas as áreas da nossa vida, como você falou sobre a depressão. Eu preciso entender que eu preciso, né? A partir do momento que eu entendo assim que eu preciso procurar um psicólogo para me ajudar, porque isso está me afundando, isso está me tirando do propósito do reino, né? Uau. E isso é muito interessante, porque isso, quando você passa por isso, isso te dá autoridade para você vencer e ajudar outras pessoas. Engraçado, que interessante, aliás, engraçado não, que sempre quando eu vou cuidar de algum paciente meu que tem depressão, a maioria das vezes a raiz da depressão está na falta de perdão. Alguém cometeu um ato contra você, né? Um abuso, um trauma, foi uma separação, foi uma rejeição, foi um abandono. E essa questão do perdão mexe com toda a questão hormonal do corpo, de neurotransmissores. Porque a depressão, Rickson, a gente tem uma ideia de que a depressão só vem após um trauma. Mas, na verdade, a depressão é uma doença que ela está muito mais relacionada a uma questão de desequilíbrio hormonal do que uma questão propriamente dita de um trauma. Tá? Não são os traumas que levam a pessoa à depressão. O que leva a pessoa à depressão é o fato dela ter vivido aquele trauma gerou nela uma angústia, uma raiva, uma ira, uma falta de perdão, um ódio, e aquele ódio gera ali uma homeostase, acontece um desequilíbrio. Então a pessoa vai lá e chega a ficar depressiva. Claro que existem definições, N definições. Aqui eu tô sendo bem simplória pra gente não perder tanto tempo nessa coisa da depressão. Sim, sim. Mas olha, talvez em algum momento você ficou muito angustiado. A depender do que você sofreu, você entrou num lugar em que você não ia pra frente, você não andava. Sim. E quando o Senhor Jesus diz assim que se você não liberar perdão, você não tem nem que levar a oferta, isso é muito sério. É muito sério. Ou seja, o perdão está intimamente ligado com o seu contato com o Mestre, com Cristo, com Deus. Se você não libera perdão, em vão é a sua oferta, em vão o seu sacrifício. Sabe por que tem muita gente que caminha com Deus e está patinando o tempo todo? Porque ela não libera perdão. Tem gente que está dizendo assim, foi Deus que me colocou nesse deserto. Não foi Deus que colocou você no deserto. Foi você que entrou lá, ou alguém te colocou lá, ou você permitiu que isso acontecesse na sua vida. E aí a pessoa não quer voltar, não quer pedir perdão. E ela quer que Deus cure ela, né? É engraçado, quando a pessoa tem uma doença cardiovascular, quando a pessoa tem uma doença cardíaca, quando a pessoa tem qualquer tipo de doença biológica e fisiológica, ela corre para o médico. Né? Ela ora, olha só que interessante. Ela ora, mas ela vai no médico também. Agora, quando ela tem uma doença da alma, ela não quer ir no psicólogo. Ela não quer. Que acho que é pra doido. Ou então é coisa pra Deus curar. Não, Deus vai fazer. Ei, peraí. Tem coisas que você tem que fazer. E um primeiro caminho, muitas vezes, é o perdão. E aí, só pra terminar essa linha aqui, Rickson, você, o Espírito Santo, encontrou com você. Você deu essa liberdade, você se quebrantou. E a paz que excede todo entendimento, quando você lançou sobre ele em forma de súplica e ação de graça, você gritou, você clamou. A paz que excede todo entendimento guardou seu coração da depressão. Há tempo. Porque essa falta de perdão podia te levar para lá. Mas eu já me encontrava nesse estado, assim, depressivo. Já estava. Já estava no estado depressivo, assim, de não sentir vontade de trabalhar, não sentir vontade de sair, de estar na igreja, de muitas coisas. E isso necessita de nós, igual assim, a questão do perdão, né? Porque eu liberar perdão... igual eu falei, muitas das vezes as pessoas falam isso da boca para fora. Ah, eu liberei perdão. Ah, não, tá perdoado e tal. Só que não é só simplesmente você falar. Precisa de uma ação, né? E nessa passagem da oferta, o que Jesus fala? Deixa a sua oferta, vai lá no seu irmão. E pede perdão, libera perdão na vida dele, depois volta e aí entrega.
Só que muitas pessoas esquecem dessa parte de vai lá e resolve. Ação. Vai lá e resolve, né? As pessoas simplesmente tá perdoado, só em palavras. Mas eu creio que isso precisa de uma ação, resolver, né? E às vezes o psicólogo vai ser essa pessoa de forma técnica, vai te instrumentalizar, vai te ajudar a chegar lá, esse vai lá. Porque às vezes eu não consigo ir, é algo que já está me paralisando, e eu posso ter ali um profissional, ou às vezes eu posso ir no pastor, ou seja, não dá para caminhar sozinho. Sim. Eu preciso ter alguém, né? Eu preciso me apoiar, eu preciso ter uma orientação de alguém. Ai, como é bom ser crente. A gente tem pastor, líder, a gente tem o próprio Deus. Discipulado, né? Tem o discipulado. Jesus, exatamente. Através do discipulado de Jesus, ele nos ensina muito sobre isso, né? Exatamente. E aí, quando eu verifico que eu não, por essas vias, eu ainda assim não consegui, então eu preciso de um psicólogo, porque ele vai me orientar a chegar lá na raiz. Porque às vezes, Rickson, eu preciso perdoar você, mas eu não consigo perdoar você não pelo que você fez comigo, mas por causa de uma história que eu tenho com essa questão de perdão. Porque às vezes o que você falou comigo encontrou uma ferida que eu já tinha na minha raiz. E por isso ainda fica ainda pior. Entendeu? Se você rejeita e eu já fui rejeitado, você vai me ferir ainda mais. E às vezes eu não sou o ponto principal, eu sou só o gatilho, né? Só o gatilho, exatamente. É por isso que a gente precisa ir lá e buscar. Vamos falar sobre autoestima, que você falou comigo aquela hora e a gente entrou na depressão? E agora vamos tratar um pouquinho sobre a autoestima. Vamos falar pra gente encerrar, meu filho, que senão conversa aqui a noite toda, viu? Pode, não tem tempo não, fica à vontade. Então, algumas pessoas já até dizem assim, Kérita, quando eu falo em Kérita, eu já lembro de autoestima, né? De autoestima e identidade. Por que eu falo sobre autoestima? Porque eu descobri que autoestima é o quanto eu me estimo. E eu me estimo porque eu identifico em mim valores. Quanto de valor eu tenho? E o que isso tem a ver com religião? O que isso tem a ver com Jesus? Tudo. Porque ele sempre vai valorizar o que a gente falou no início. Ele sempre vai colocar em mim um valor. Eu sou maravilhosa. Eu sou preciosa. Eu sou herança do Senhor. Eu sou herdeiro. Não só herdeiro, eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu tenho algo incrível me esperando no céu. Eu sou noiva. Eu sou eleita. Eu sou. Então eu preciso. Eu tenho motivos para me estimar. Eu tenho motivos para ter minha autoestima alta. Porque quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o meu mestre, eu vejo que ele viu o valor em mim. Se Cristo nunca tivesse colocado um valor e nunca tivesse visto um valor em mim, ele nunca tinha se entregado na cruz por mim e por você. Sim. A maior prova de que eu tenho um valor é a morte e a ressurreição de Cristo. Incrível, não é? Uau. Lindo isso. Então, quais são os 4 pilares da autoestima? Que a ciência vai me trazer essas definições. São eles: o que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre a minha identidade, sobre a minha imagem, aliás, desculpa, então vamos lá. O que eu penso sobre mim, o que eu penso ou eu acho sobre a minha imagem, o quanto eu me gratifico, ou seja, o que eu faço por mim, o quanto eu me presenteio, o quanto eu me valorizo e quanto eu confio em mim. Então, é o meu eu, que é a minha identidade. Então, tem muita gente que está com a autoestima lá embaixo. Sabe por quê? Porque ele não sabe quem ele é. O seu eu está perdido. E nós, como cristãos evangélicos, nós vamos dizer o quê? Que nós somos filhos. Se eu sou filho, eu sou herdeiro, e é tudo isso que a gente já colocou aqui. Sou merecedor de glória. Ai, que lindo, glória a Deus. Agora, o que eu acho da minha imagem? Poxa, eu sou imagem e semelhança de Cristo. Se Deus me fez assim, é porque Ele me projetou de forma linda. Ele pensou em cada detalhe da nossa imagem. Então, quando nós rejeitamos a nossa imagem, nós rejeitamos aquilo que Deus fez. Nós negamos a obra-prima de Deus. Né? Negamos o próprio Deus. Deus errou quando Ele me criou? Por um tempo eu pensava assim, poxa, eu sou tão baixinha, eu tenho 1,59 m. Só que na minha família todo mundo é alto. E teve um tempo que eu falei assim, gente, mas eu sou tão pequena, eu sou morena, meu pai e minha mãe são mais brancos. Eu e Dudu somos mais morenos, né? Calitinha veio mais branquinha. Mas eu olhava pra mim pequena, tão diferente da minha mãe, que é alta, um mulherão, meu pai é alto. E aí, depois eu entendi que eu estava rejeitando aquilo que Cristo tinha feito em mim. Então, assim, a minha imagem passa por uma questão genética, biológica, que tem sido deturpada hoje por conta da mídia. É uma coisa que eu trabalho muito com os adolescentes. Aquele padrão, entre aspas, o padrão, que é o que tem atrapalhado.
Percebe que Satanás sempre vem tentando... A gente falou sobre o eu. Sim. Ele tenta mudar a minha identidade, quem eu sou. Se ele não consegue mudar a minha identidade, ele vai trabalhar na minha imagem. E aí eu rejeito aquilo que Cristo fez. Quando eu não trabalho, quando eu não me gratifico, que é o terceiro pilar, quando eu não me premio, quando eu não me presenteio, ou seja, quando eu não cuido do templo, eu estou negando. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. É responsabilidade minha, como cristã evangélica, que acredito na minha Bíblia, a Bíblia Sagrada, inspirada pelo próprio Deus, que diz que eu preciso cuidar. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim. Em João capítulo 14, o Senhor vai dizer: não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei outro Consolador, e ele fará habitação. Então, quando eu não cuido do meu corpo, eu não estou cuidando da casa do meu espírito, né? Do Espírito Santo, aliás. Sim, do meu espírito também e do Espírito Santo. E aí, eu preciso, então, cuidar de mim. Cuidar do templo. Eu preciso me arrumar. Eu preciso me presentear. Eu preciso tirar um tempo para mim. E a autoconfiança, que é o quarto pilar. A autoconfiança fala de quanto eu confio em mim. Aí, algumas pessoas com a religiosidade dizem assim: não, você não tem que confiar em você tem que confiar em Deus. Aí começa a pregar e fala: para de confiar em você. Você tem que confiar em Deus. A sua esperança vem de Deus. Vem de Deus. Mas quando eu não confio em mim, eu estou dizendo que eu não confio naquilo que Deus acreditou que eu podia fazer. Eu preciso acreditar em mim. Porque quando eu acredito em mim, eu reafirmo aquilo que Deus fez. O propósito de Deus em mim. Eu reafirmo tudo que o Senhor projetou para a minha vida e me fez. Então a autoestima está, sim, intimamente ligado com a minha espiritualidade. Uau. Quando eu me estimo, eu retifico, eu afirmo e eu dou legalidade para o Espírito Santo de Deus atuar na minha vida. Autoestima e identidade, está tudo ligado. Quem eu sou e quanto eu estimo quem eu sou, está dizendo sobre que Deus fez algo incrível na minha vida e eu estimo isso. Uau! Isso é muito interessante, porque Jesus, ele próprio, ele sabia quem ele era, né? Olha só, olha... Ele falava assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão, eu sou a água, né? Ele sabia quem ele era, de onde ele tinha vindo, né? Foi o Pai que me enviou, né? Ele sabia muito sobre quem ele era e qual o propósito que ele veio fazer aqui na Terra, né? Tanto que é uma passagem assim muito interessante. O primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. E Maria chega para ele assim e fala: e aí, e agora? Você, parafraseando, né, a passagem, mas mais ou menos assim: e aí, agora, né, faz lá um milagre, você é Jesus, porque ela sabia quem ele era, né? Mas ele falou assim: não tá na minha hora. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, porque ele sabia quem ele era, mas por ele saber quem ele era, ele não precisava fazer o que ela estava querendo, mas sim a vontade do Pai, né? Então, assim, quando nós sabemos o que nós somos, quando nós sabemos quem somos, né, as pessoas elas não vão rotular, como você falou, né, sobre a sua imagem, sobre o padrão. Elas não vão definir quem você é. Elas não vão trazer uma imagem sobre você que você não é, né? Então, isso não vai te ferir ou não vai trazer algo sobre você que você não é. Porque você sabe quem você é. Lá no Instagram eu também falo muito sobre o ser única. Né? Porque quando eu falo de autoestima, eu falo sobre quem eu sou. E quando Deus nos faz, Ele nos faz de forma única. O Senhor, Ele trabalha com a unidade do grupo, a igreja. Mas quando Ele fala comigo, no meu individual, Ele trata comigo na singularidade. Deus, Ele prioriza quem você é na sua singularidade. E aí a autoestima, ela vem nesse encontro de trabalhar o quanto eu sou única, o quanto eu sou importante, em valorizar as minhas atribuições. E eu estou ali no Instagram e também no consultório, sempre trabalhando com as mulheres, porque não só o diabo, mas eu também posso ser uma destruidora da minha autoestima quando eu deixo de acreditar naquilo que eu sou, naquilo que eu posso, naquilo que eu vim para fazer. Nós precisamos acreditar. Claro, as doenças da alma, os traumas, os abusos, todas as dores desse mundo, desse tempo, elas estão aí, elas vão fragilizar sim a minha autoestima, vão fragilizar sim a minha saúde emocional, mas eu não posso perder de foco
E não posso perder de vista que eu já tenho estima por mim, porque o próprio Deus viu em mim um valor. Eu não posso perder isso de vista. Então, o que você tem de importante hoje, Rickson? Você tem que você é único. E foi o próprio Deus que fez isso em você. Eu tenho a minha unicidade. Eu sou única. E quem foi que me criou? Foi o próprio Deus. Eu sou imagem e semelhança do meu Deus. De um Deus único, né? Único. E Satanás tem entrado por essa brecha. A brecha de eu não sou ninguém, eu não gosto de mim, eu não gosto da minha imagem, todo mundo é mais bonito do que eu, todas as pessoas são mais inteligentes que eu, e você deixa de confiar em você, e você deixa de apreciar quem você é, e aí você perde casamento, perde trabalho, perde a vida. As pessoas entram na vida delas e fazem o que quer, tem espaço para tudo, porque eu não consigo colocar limite porque eu não valorizo quem eu sou. Então as pessoas se aproveitam. É tempo de buscar quem nós somos, a nossa autoestima. E é algo bem interessante você falar sobre a individualidade, porque quando Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele fala sobre o corpo, né? Ele fala assim do corpo como um todo, Cristo Jesus, né? Mas ele fala sobre a individualidade do corpo, né? Que uns foram chamados para fazer tal coisa, e ele compara ali, o dedinho não pode fazer o que o dedão pode fazer, né? Ou a mão é para fazer a função da mão, o pé do pé. Então, assim, nós, mesmo dentro de um corpo, nós temos a nossa individualidade, como você falou. Por quê? Porque nós somos chamados por Deus como indivíduos, e não como um todo, né? Mas, como indivíduos, nós fazemos parte de um todo, que é o corpo. Exatamente. Mas como indivíduos. E na caminhada, sabe, nesse andar com o mestre, muitas pessoas estão se perdendo porque elas querem o que o outro tem. A baixa estima, a depressão, os transtornos psicológicos, elas fazem as pessoas perderem de vista de quem elas são. É a mão querendo fazer a função do pé. Exatamente. E aí nós precisamos nos voltar. Peraí, o que Deus quer que eu faça? Quais são as minhas aptidões? O que eu gosto de fazer? O que Deus fez em mim que é tão único que o outro não tem? Eu não preciso querer o que é do outro. Porque eu entendo que Deus me fez assim por um propósito lindo. Então, nessa caminhada com o mestre, muitas pessoas ficam pelo caminho. A gente, às vezes, está lá igual as 5 virgens loucas. A gente não tem azeite. Sabe por quê? Porque a gente está preocupado com o azeite das outras. A gente acaba não adquirindo o nosso azeite. Essa caminhada com Cristo fala muito sobre uma atitude. Fala muito de uma ação. E aí, a autoestima também... Uma igreja com uma boa autoestima... Mulheres com boa autoestima, homens com boas, né, com uma boa autoestima, ele também é um servo melhor, ele também é um indivíduo melhor, ele também é um crente melhor, um discipulado melhor, porque ele olha para ele e fala assim, eu não preciso querer o que o Rickson tem, porque o que ele tem é dele, foi Deus que deu para ele, o que eu tenho é meu, foi Deus que me deu, e é assim que eu vou trabalhar para Cristo, é assim que eu vou servir. A caminhada fica muito mais leve quando eu valorizo aquilo que eu sou. E aquilo que você faz, com certeza eu não vou fazer. Ou pelo menos não bem feito como você faz. Porque exatamente nessa singularidade que Jesus nos chama, porque nós complementamos uns aos outros. Né? Esse complemento do que, por exemplo... Aquilo que às vezes eu vejo no outro, e eu vou falar isso é muito engraçado, porque, por exemplo, assim, eu já tentei tocar instrumento, fiz aula de bateria, teclado, violão, e eu sei que essa não é minha praia. Mas eu vejo pessoas assim que têm uma facilidade em dominar um instrumento e tal. Por quê? Porque é essa singularidade que essa pessoa tem. E isso é algo muito interessante, porque isso é o complemento do corpo. Um complementa o outro. Né, dentro do corpo de Cristo, olha, nessa singularidade. E, por exemplo, eu sei que você está me entrevistando, mas olha, quando você descobriu essa sua aptidão, já tinha a ver com algo que você com certeza já tinha dentro de você. Você já gostava de entrevistar, eu vi no podcast mesmo que você trouxe aqui uma moça, acho que é Adriana o nome dela? Adriane, que ela estava falando que você já fazia isso na igreja. Qual o nome? Aline. Nossa,
que você já fazia isso na igreja. Sim. Né? Foi aquele podcast último que você me mandou. Foi isso. Ela disse assim, Rickson, isso aqui tem tudo a ver com você, porque era uma coisa que você já fazia. Ou seja, já era seu. Tá? Quando essa semana eu disse lá no Instagram que eu nasci cantando. Essa é minha questão genética. Esse aqui é um dom genético, uma aptidão genética que eu tenho. Agora, pregar, não, eu fui atrás. Só que já tinha tudo a ver com aquilo que eu já fazia. Eu já me comunicava. Com aquilo que você carregava, né? Exatamente. Cristo. E aí eu fui em busca, eu fui aprimorar. Foi o que você fez aqui. E é o que a gente tem que fazer. Exatamente. Nossa, muito bom nossa conversa. Kérita, muito obrigado mesmo, sabe, por esse bate-papo. Creio que foi muito edificante. E creio que você vai voltar aqui mais vezes. Vamos falar sobre coisas mais específicas, né? Dentro da psicologia, trazendo a palavra de Deus para esse conhecimento. Eu acho que as pessoas elas precisam quebrar esse tabu, né, em relação à psicologia, ao tratamento, a procurar ajuda, né, porque talvez o índice até de suicídio dentro das igrejas vai ser algo que vai diminuir bastante, né, quando as pessoas entenderem que precisam dessa ajuda, precisam procurar essa ajuda. Né? Muito obrigado por você aceitar esse convite e vir aqui nesse podcast, né? Andando com o Mestre, eu creio que vai edificar muitas pessoas. Ai, que ótimo. Eu que agradeço, muito obrigada, que o Senhor Jesus te abençoe muito. Que chamado lindo, diferente que você tem. Que o Senhor Jesus possa abençoar você, a Paula, a sua casa, tá? Que eu desejo toda sorte de bênção mesmo sobre vocês. E para mim foi uma honra. A honra é toda minha, você pode ter certeza disso, tá? E é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um podcast Andando com o Mestre, tá bom? Se você gostou aí desse conteúdo, curte aí, compartilha aí, porque isso faz com que o YouTube ele reconheça, né, e ele distribua para mais pessoas, tá bom? Obrigadão, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.